Perspectivas epistemológicas no pós-estruturalismo. Olá! Hoje, antes de começarmos a nossa aula, é preciso fazer uma observação. No livro, no material escrito, nós enfocamos mais questões voltadas ao pós-estruturalismo, enquanto que na aula de hoje nós vamos enfocar essas questões voltadas à pós-modernidade. Os dois termos usam os mesmos pressupostos e têm as mesmas implicações, com a diferença de que o pós-estruturalismo enfoca mais diretamente as questões de linguagem, enquanto que o pós-modernismo, ou a pós-modernidade e a modernidade enfocam questões mais voltadas para problemas ou assuntos sociais e filosóficos. Vamos ver então agora como é que a pós-modernidade entende a natureza do conhecimento científico e também do conhecimento popular, bem como o valor atribuído a essas diferentes formas de conhecimento pela nossa sociedade. Nós vamos ver hoje também os processos de construção de sentidos na perspectiva da pós-modernidade e vamos discutir como esses procedimentos interpretativos se legitimam socialmente. Vamos trabalhar tanto com a perspectiva de leitura de textos quanto de mundo, examinando especificamente alguns mecanismos socioculturais que a gente usa para legitimar e hierarquizar as diferentes formas de conhecimento produzidas na nossa sociedade. O questionamento trazido pela pós-modernidade. Na pós-modernidade, então, nós vamos estar usando aqui, hoje, uma perspectiva teórica e não uma perspectiva temporal. Normalmente, quando se pensa em pós-modernidade, se pensa na questão de que pós-modernidade é tudo aquilo que aconteceu após a modernidade, ou seja, a partir da Revolução Industrial ou no início do século XX. Mas nós vamos adotar aqui uma outra visão que não restringe a pós-modernidade a um período histórico, temporal, mas que considera tanto a pós-modernidade quanto a modernidade como atitudes interpretativas, visões de mundo que, portanto, podem acontecer simultaneamente. Para isso, nós vamos abordar especialmente 4 aspectos da pós-modernidade. A questão do questionamento que ela faz em relação à universalidade, como a pós-modernidade percebe os processos de significação, de construção de sentidos, a subjetividade e as estruturas de construção de conhecimento. Vamos começar então com este primeiro questionamento da pós-modernidade, que é em relação à noção da modernidade de que existe supostamente uma universalidade. A pós-modernidade trabalha com a perspectiva de que nós vivemos em meio a narrativas mestras. Essa perspectiva está baseada na ideia de que todos os nossos conceitos, todos os nossos entendimentos são sempre interpretações e, portanto, podem ser considerados narrativas. Algumas dessas narrativas têm, então, um valor de verdade maior do que outras e algumas um valor de verdade ainda maior do que todas as outras. Estas narrativas especiais, que têm um valor de verdade muito grande, a gente chama de grandes narrativas ou narrativas mestras. São essas narrativas que nos informam em relação aos nossos conceitos de verdadeiro e falso, de certo e de errado. Então, as narrativas são sempre construídas socialmente, são instituídas na nossa prática social como uma referência sempre para esses valores. E conforme elas vão ganhando legitimidade cultural nas nossas ideologias, elas vão ficando maiores e maiores, mais e mais representativas. Como exemplo, a gente pode pensar nas histórias infantis ou mesmo nas cantigas de ninar, né, que a gente cresce ouvindo. São exemplos de situações em que valores sociais, valores morais são incutidos nas crianças desde pequenininhas e são sentidos, esses valores constroem em nós sentidos que a gente leva conosco a vida inteira. Um outro exemplo de uma verdade desse tipo, né, que é transmitida em forma de narrativa mestra e que a gente não costuma questionar, por exemplo, é a ideia do amor maternal. E aqui, nada melhor do que lermos um texto da Lia Luft,
chamada Faxina nos Mitos, que foi publicado na edição de 2005 da revista Veja. Nesse texto, a autora critica esta nossa verdade cultural voltada ao amor maternal. Vamos então ouvir um trecho desse texto. Boa parte de nossa infelicidade ou aflição nasce do fato de vivermos rodeados, por vezes esmagados ou algemados, por mitos. Inventam-se os mitos ou deixamos que aflorem e construímos em cima deles a nossa desgraça. Esses mitos ou essas narrativas, quando elas assumem um caráter internacional ou um caráter mais aparentemente universal, a pós-modernidade costuma chamá-las de grandes narrativas, que é mais ou menos o que a Lia Luft está se referindo como mito, né? Esse mito a que a Lia Luft se refere, apesar de ter tido o seu caráter narrativo mais exposto frequentemente, graças às ideias do feminismo, ele continua determinando padrões de comportamento não só de uma nação específica, mas de uma sociedade que envolve várias nações. Quando isso acontece, então, a pós-modernidade chama essas narrativas ou esses mitos de grandes narrativas ou narrativas mestras. Esse termo foi um termo cunhado por Lyotard, um estudioso francês da pós-modernidade. E ele então diz que essas narrativas são narrativas que, de tanto serem repetidas, de tanto serem contadas em tantos lugares diferentes, acabam determinando os nossos padrões de comportamento e os nossos padrões morais, inclusive. Uma outra dessas grandes narrativas sobre as quais a pós-modernidade se debruça é a narrativa da imparcialidade do cientista. A nossa sociedade costuma imaginar que um cientista, quando vira cientista, deixa de ser gente, deixa de ser um ser subjetivo, deixa de interpretar as coisas. E a pós-modernidade, então, expõe este caráter da ciência como sendo um espaço que tenta apagar a subjetividade do cientista e tenta se afirmar como um espaço neutro, como um espaço de imparcialidade e objetividade. Esse caráter, então, ou essa tentativa de apagamento da subjetividade da ciência acaba gerando uma metodologia de construção de conhecimento que se projeta na nossa sociedade como a melhor maneira de conhecer, como a maneira privilegiada de construir conhecimento e de produzir entendimentos sobre as coisas. Portanto, a metodologia científica acaba tendo um caráter de verdade absoluta, universal, na nossa sociedade de hoje. Só que a pós-modernidade questiona este caráter de verdade absoluta e expõe o caráter narrativo da metodologia científica. Em consequência disso, desse tipo de questionamento, os procedimentos dessa metodologia, que são basicamente o uso da lógica e da razão, também são questionados e também são expostos como uma maneira possível de entender as coisas, e não como a melhor ou a única maneira de entender as coisas. Então, vamos dar uma olhadinha em mais um exemplo de como essas narrativas científicas se constroem no discurso da ciência. Vamos ver um trecho de um documentário chamado Uma Verdade Inconveniente, com o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore. Nesse documentário, ele fala sobre os efeitos do aquecimento global no meio ambiente. E o trecho que nós vamos ver expõe como o conhecimento científico também se altera dependendo do tempo ou do momento histórico em que a gente está vivendo. Vamos ver essa cena, então. I had a grade school teacher who taught geography by pulling a map of the world down in front of the blackboard. I had a classmate in the 6th grade who raised his hand and he pointed to the outline of the east coast of South America and he pointed to the west coast of Africa and he asked, "Did they ever fit together?" And the teacher said, "Of course not. That's the most ridiculous thing I've ever heard." That student went on to become a drug addict and a ne'er-do-well. The teacher went on to become science advisor in the current administration.
But you know, the teacher was actually reflecting the conclusion of the scientific establishment of that time. Continents are so big, obviously, they don't move. But actually, as we now know, they did move. They moved apart from one another, but at one time they did, in fact, fit together. Então, como nós acabamos de ver, a ciência também muda em períodos diferentes da história. Ela não pode ser considerada como um espaço de descoberta de verdades universais, que sejam aplicáveis a todas as pessoas e a todos os espaços em qualquer tempo histórico. A pós-modernidade questiona a noção de ciência, que a coloca como universal e como neutra, e a apresenta, portanto, como uma narrativa, uma grande narrativa, um mito, uma narrativa mestra, ou ainda uma interpretação possível sobre o mundo, que é condicionada, sim, como qualquer outra interpretação, pelos contextos em que ela é produzida e distribuída. O segundo questionamento que a pós-modernidade traz à tona tem a ver com os nossos processos de significação. Veja, se tudo é narrativa ou tudo é discurso, como a pós-modernidade pressupõe, então a questão que se coloca é como os significados das coisas são construídos. Para a pós-modernidade, eles são construídos na língua. E a língua não é meramente um instrumento de ação do sujeito no mundo ou um intermediário entre o sujeito e a realidade. Para a pós-modernidade, os sentidos são construídos na linguagem, não são apenas transmitidos nela. Isso quer dizer que a linguagem é um espaço para a organização da percepção, para a categorização da experiência e para a interpretação do mundo. A língua, portanto, é ao mesmo tempo um espaço produtivo e restritivo. Ele é produtivo, por um lado, porque permite a construção de sentidos. E é um espaço restritivo, por outro lado, porque ao mesmo tempo em que ele permite essa construção de sentidos, ele restringe os sentidos ao espaço específico de prática social. E constrói, então, um espaço que constrói, então, algumas regras de funcionamento para a linguagem que buscam garantir um mínimo de comunicabilidade entre as pessoas. Aqui é importante a gente lembrar de Michel Foucault, um teórico francês que se debruça sobre questões discursivas e afirma em um dos seus textos que o discurso produz um zumbido incessante. O que ele quer dizer com esse zumbido incessante? O que o Foucault está nos dizendo é que os sentidos do discurso são infinitos, eles estão potencialmente em número incontável no discurso, o que poderia gerar uma situação de total incomunicabilidade entre as pessoas, porque elas poderiam escolher os sentidos que quisessem no momento em que quisessem. Mas isso só teoricamente, porque na sociedade onde a linguagem existe, onde as pessoas existem em processos de interação, se criam regras para construir os sentidos de modo semelhante. Então, as pessoas aprendem na convivência social a restringir esse zumbido, a construir sentidos de uma maneira colaborativa, de uma maneira parecida entre si, para tentar manter a comunicabilidade a um mínimo necessário. Então, é como se a sociedade estabelecesse um acordo tácito que determina o que é possível e o que não é possível dizer a partir desse zumbido incessante dos sentidos que o discurso traz potencialmente. Então, os nossos sentidos são construídos de uma maneira contingente, ou seja, eles são sempre relativos a um contexto temporal, espacial e ideológico muito específico. Os sentidos, então, são construídos nas relações entre todos esses elementos do contexto, nas relações entre as pessoas, entre os tipos de conhecimento e as formas de saber. E esses elementos, então, constroem o que a gente chama de situação de interação, ou contexto interacional. E eles aparecem sempre ligados uns aos outros, como se fosse numa rede, num sistema, no qual, ao se mexer em uma parte, a gente acaba provocando a alteração no sistema todo.
Isso significa, então, pensar na língua como uma rede de significações que a prática social hierarquiza, classifica. Dito isso, então, vamos ver agora quem é esse sujeito da linguagem. Como é que a subjetividade se caracteriza na perspectiva da pós-modernidade? A subjetividade, para a pós-modernidade, se constitui na linguagem e, portanto, tem características semelhantes à linguagem. O sujeito, o indivíduo, é entendido como um sujeito aberto, processual, subjetivo e contextualizado, bem como a linguagem que o constitui. Então, o sujeito epistemológico, ou em outras palavras, o sujeito que conhece, que olha para o mundo, na pós-modernidade, é um sujeito atravessado por formações discursivas de toda ordem. É um sujeito que é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto. A gente diz um sujeito assujeitado. Ele é sujeito e objeto das práticas sociais, dos contextos que ele constrói e que, ao mesmo tempo, o caracterizam, o definem. Esse sujeito é fragmentado e é processual. Dizer que um sujeito é fragmentado e processual é dizer que ele se encontra em mudança constante, que ele se transforma a cada contato, a cada relação que ele estabelece com o mundo. Ele é sempre um sujeito, então, em situação constante de instabilidade. E essa instabilidade provoca conflito. O conflito é indicativo de movimento, ele é indicativo de mudança, de aprendizagem. Sem conflito, o sujeito ficaria estático, ele ficaria sempre do mesmo jeito, ele não aprenderia com o mundo. Então, o ideal de sujeito na pós-modernidade não é o sujeito adulto, é o sujeito adolescente. Não é um sujeito seguro, maduro da modernidade, aquele sujeito que sabe o que quer, que sabe como fazer para chegar onde ele quer. O sujeito ideal da pós-modernidade é o sujeito adolescente, esse sujeito que está em conflito constante, que uma hora pensa que é dono do mundo e no momento seguinte se sente o último grão de areia no deserto. Esse sujeito adolescente é um sujeito ideal também para a pós-modernidade, porque ele se deixa influenciar pelo meio em que ele existe. Ele interage com as pessoas, ele interage com a vida, ele se abre para o mundo. E assim, ele se modifica constantemente ao colaborar e ao se relacionar com os acontecimentos da vida que se descortinam diante dele. Nosso quarto, então, elemento de questionamento da pós-modernidade é o conhecimento. E fica fácil concluir aqui qual é a visão da pós-modernidade de conhecimento. Para a pós-modernidade, o conhecimento é, portanto, dinâmico, ele é construído nos espaços específicos de prática social, sempre de forma colaborativa, sempre em processo e, portanto, ele vai ser sempre parcial e incompleto. Para a pós-modernidade, o conhecimento é determinado pelo contexto. Ele depende do contexto em que ele é produzido, do contexto em que ele é transmitido para existir e para se caracterizar de uma ou de outra maneira. Em outras palavras, dizer, por exemplo, que a diferença entre religião, ciência e literatura não é tão grande, fica fácil de entender aqui. Quer dizer, o que diferencia uma perspectiva da outra não é uma suposta proximidade de uma delas com a realidade ou com a verdade, mas sim o valor social que os contextos de produção e transmissão desses discursos têm em determinadas sociedades. Então, as formas de conhecimento, na perspectiva da pós-modernidade, não são essencialmente algumas melhores do que outras. Elas são melhores do que algumas, consideradas melhores do que outras, porque elas são hierarquizadas na nossa sociedade. Elas instituem relações de poder entre esses diferentes discursos e, consequentemente, entre os sujeitos que esses discursos autorizam, né? Aquelas pessoas que a gente julga terem o domínio dessas diferentes formas de construção de sentidos. O conhecimento, portanto, como o sujeito, também não é neutro, também não é ingênuo e não pode ser pensado fora da sua existência nas práticas sociais em que ele se insere.
O conhecimento vai ser sempre, portanto, considerado ideológico na pós-modernidade. Então, esses 4 questionamentos ou elementos de indagação, de estudo da pós-modernidade, colocam todos eles a ciência como uma forma de saber, uma forma de explicar o mundo, dentre várias outras, mas uma forma especial porque é privilegiada pela sociedade moderna. Então, na pós-modernidade, a ciência assume a sua subjetividade e as comunidades interpretativas é que são consideradas responsáveis por classificar esses diferentes tipos de conhecimento como sendo melhores ou piores, alguns em relação aos outros. Então, são essas comunidades interpretativas que se responsabilizam pela projeção do conhecimento científico acima de outros tipos de conhecimento. Vamos ver, então, o que são essas comunidades interpretativas e como que elas vêm a assumir um papel tão importante na nossa sociedade. Comunidades interpretativas. As nossas sociedades se organizam em comunidades, dependendo das suas identidades interpretativas, ou seja, das maneiras que elas têm de entender o mundo. Então, os grupos sociais ou culturais acabam tendo peculiares a si uma identidade interpretativa que eles partilham, uma visão de mundo semelhante. Por exemplo, se nós tomamos um grupo de amigos com o qual a gente convive constantemente, a gente percebe que estes amigos acabam pensando o mundo de uma maneira parecida. Com o conhecimento científico também é assim. Os cientistas se juntam em comunidades interpretativas e constroem identificações com certos procedimentos interpretativos. Vamos ver agora alguns detalhes desses procedimentos interpretativos que são característicos da comunidade científica. Vamos olhar para eles conforme eles vêm evidenciados no processo de realizar uma pesquisa acadêmica. Características da pesquisa acadêmica. As pesquisas acadêmicas têm como objetivo, primeiro, divulgar teorias e pesquisas científicas, disseminando o conhecimento pela sociedade e também dentro de cada área do conhecimento, entre os próprios cientistas. Isso faz com que se construam textos que socializam o conhecimento científico que essas comunidades produzem. Os textos acadêmicos, então, têm normas bastante claras sobre o que é aceitável ou o que não é aceitável como sendo texto acadêmico. Alguns cientistas seguem muito de perto essas normas e são os cientistas que têm um pouco mais de facilidade de publicação. Outros cientistas preferem subverter essas regras da escrita acadêmica e, consequentemente, acabam, em geral, tendo mais dificuldade para publicar os seus textos. As comunidades acadêmicas também variam bastante conforme a área do conhecimento dentro da comunidade científica, mas as regras de produção dos textos acadêmicos costumam ser relativamente constantes. É como se elas tivessem virado uma espécie de narrativa mestra da qual a gente falou há pouco e determinam, então, as características de um texto acadêmico em praticamente todas as áreas do conhecimento. Dessa maneira, essas regras estabelecem certos procedimentos metodológicos generalizados no discurso científico que determinam também uma prática de escrita comum ao discurso científico, constituindo assim um gênero relativamente estável, o gênero acadêmico. Então, as alterações no discurso científico hegemônico têm sido muito modestas, muito tímidas. O discurso vem seguindo uma metodologia que tem passos relativamente constantes também. Normalmente, para se desenvolver um trabalho científico, a gente começa escolhendo um tema ou um objeto para essa pesquisa. É muito importante definir de imediato aquilo que se quer pesquisar e os aspectos que a gente pretende abordar em relação a esse tema. Depois de estabelecido o tema, então, a gente passa a construir hipóteses ou perguntas de pesquisa. Tradicionalmente, o pesquisador tem que abordar
o seu objeto de pesquisa, o seu tema, já tendo em mente que aspectos desse tema ele quer observar, a fim principalmente de não se perder diante das várias possibilidades de observação que se constroem quando ele entra em contato com o seu objeto de pesquisa. A terceira etapa da pesquisa científica é, então, a formulação dos objetivos da pesquisa. É preciso pensar naquilo que se quer atingir quando se terminar a pesquisa, porque senão também corremos o risco de nos perdermos outra vez em meio aos vários caminhos e aos desdobramentos possíveis nesse processo de pesquisa. O quarto momento, então, do processo de pesquisa é a construção do que a gente pode chamar de situação de produção ou contexto da pesquisa. A situação de produção da pesquisa dá ao pesquisador os elementos que ele precisa para contextualizar o seu trabalho, para entender as relações entre os diferentes elementos envolvidos na pesquisa e a localização da pesquisa no tempo e no espaço, quer dizer, as relações que a gente pode estabelecer entre aquele trabalho e outros trabalhos já realizados naquela área de conhecimento. Então, dentro dessa situação de produção, a gente precisa considerar qual vai ser a metodologia de pesquisa adotada, né? Essa metodologia é o caminho que vai ser seguido pelo pesquisador e que vai determinar as diferentes etapas que a pesquisa vai ter, os diferentes procedimentos que o pesquisador vai tomar para observar o seu objeto e para fazer a análise daquilo que ele está estudando. Ainda dentro da situação de produção, a gente precisa pensar também nas diferentes maneiras em que a gente vai fazer a coleta e a análise dos dados. Quando a gente faz pesquisa de campo, pesquisa que envolve um contato direto com o objeto pesquisado, a gente precisa escolher algumas perspectivas para abordar essa coleta, alguns instrumentos que o pesquisador utiliza para observar o seu objeto, né? É preciso lembrar que esse objeto, no nosso caso, no caso das ciências humanas, é um objeto que existe num espaço de prática social, num contexto próprio. Então, a gente precisa pensar como é que a gente vai fazer a observação, se a gente vai utilizar dados coletados através das anotações feitas pelo pesquisador, se a gente vai observar, o pesquisador vai observar em loco, se ele vai fazer gravações de áudio ou de vídeo, enfim, existe uma série de instrumentos disponíveis, né? Então, além de pensar nestes instrumentos de coleta, é preciso pensar em como os dados obtidos com esses instrumentos vão ser analisados, como eles vão ser interpretados e relacionados a outros estudos sobre o assunto. A metodologia, então, da pesquisa científica prevê como última etapa do processo de pesquisa a preparação de um relatório de pesquisa ou do texto acadêmico propriamente dita. Essa é a elaboração ou a escrita de um relatório de pesquisa que vai descrever todo o processo adotado pelo pesquisador e vai funcionar como um espaço para disseminar os resultados atingidos. Esse relatório pode se dar tanto na forma de um artigo acadêmico quanto de uma monografia, de uma dissertação ou de uma tese. Via de regra, é um relatório impresso que tem os seguintes itens. O primeiro, um título, um resumo e as palavras-chave. Depois, uma introdução. Depois, pressupostos teóricos, a descrição dos procedimentos metodológicos, e é aqui que entram os comentários ou a descrição do processo de coleta de dados e a análise dos dados, e, finalmente, a conclusão ou as considerações finais. Depois dessa parte textual, vem, então, as referências bibliográficas utilizadas. Se a gente observar com cuidado essa estrutura novamente, pensando agora sobre como ela reproduz o desejo de objetividade e neutralidade
que informa o trabalho nas ciências, inclusive nas ciências humanas, né, que tomam emprestado das ciências exatas os seus modelos de investigação, a gente vai perceber que esse desejo aparece nessa estrutura do processo de pesquisa, por exemplo, na necessidade de que o pesquisador relate precisamente os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa, que ele justifique cada um desses procedimentos diante do modelo teórico que informa a sua análise, né? E que ele necessariamente mantenha uma coerência entre esses vários momentos da pesquisa e as diferentes partes do seu texto. Todo o trabalho do cientista, então, deve ser desenvolvido como se ele não se envolvesse emocionalmente com o seu objeto de pesquisa, como se ele fosse capaz de se manter objetivo e imparcial o tempo todo, analisando os acontecimentos cientificamente, ou seja, de fora, distanciado daquilo que ele está tentando entender. Hoje em dia, entretanto, especialmente com o advento dos questionamentos que a pós-modernidade faz a esse tipo de neutralidade, as pesquisas nessa área têm adquirido tons de relato narrativo, subjetivo, e o pesquisador já pode, então, assumir com mais tranquilidade a sua responsabilidade como um construtor dos sentidos e não um revelador das verdades do mundo. Para terminar a aula de hoje, então, vamos ler uma citação bastante conhecida de um antropólogo que também é etnógrafo, chamado Clifford Geertz. Ele fala sobre a natureza do trabalho de um pesquisador nas ciências humanas, sobre como se conduzem a análise dos dados em pesquisas com seres humanos, com pessoas. Ele escreveu o seguinte: acreditando que o homem seja um animal suspenso em teias de significação que ele mesmo teceu, considero que a cultura seja essas teias e que a sua análise seja, portanto, não uma ciência experimental em busca de leis, mas uma ciência interpretativa em busca de significado. É a explicação que eu procuro, compondo expressões sociais enigmáticas em sua superfície. Essa citação se relaciona com a nossa aula de hoje no sentido em que assume essa subjetividade inerente a qualquer atividade humana e coloca o pesquisador numa posição ativa de quem constrói explicações, de alguém que interpreta o mundo. Como vimos então hoje, a pós-modernidade trouxe uma série de questionamentos bastante relevantes para a ciência e com isso redesenhou o lugar do discurso científico na nossa sociedade, apontando com esse redesenhamento o seu caráter de prática social de construção de sentidos, definindo então qualquer tipo de conhecimento, inclusive o conhecimento científico, como conhecimento subjetivo e sempre parcial. Nós vimos também que, mesmo assim, a ciência continua tendo um papel importante na nossa sociedade e que os procedimentos interpretativos que a ciência utiliza ainda têm um valor de verdade na nossa sociedade. E, por isso, eles precisam ser entendidos em seu funcionamento. É preciso que a gente perceba como esses discursos funcionam e como as verdades são construídas. Vamos ver as dicas de estudo que eu trouxe para você hoje. A teoria da complexidade tem despertado um grande interesse entre os educadores contemporâneos. Essa teoria, baseada nas descobertas recentes da física quântica e apoiada também nas ideias da pós-modernidade que nós acabamos de ver, percebe o mundo como sendo todo interligado e, ao mesmo tempo, como podendo ser estudado em seus elementos distintos. Dois pesquisadores bem conhecidos nessa área são Edgar Morin e Humberto Maturana. A nossa dica de hoje é que você busque informações sobre esses dois educadores e reflita sobre como as suas ideias podem alterar o processo educacional, especialmente na relação que alunos e professores estabelecem com o conhecimento escolar. Temos duas sugestões de textos bastante esclarecedores que você pode encontrar na internet.
O primeiro você encontra no site da Humanitatis, uma revista da Universidade Católica de Brasília, cujo endereço você está vendo na tela. Clicando então nesse site, você encontra vários artigos sobre Humberto Maturana. E eu recomendo que você leia esse primeiro artigo aqui, que se chama Humberto Maturana e o espaço relacional da construção de conhecimento, que é um artigo que contém os principais conceitos de Maturana e a sua relevância para a educação. A segunda dica é que você acesse o site do SESC de São Paulo, que tem uma área sobre Edgar Morin, dedicada todinha ao pensamento do Morin. Nesse site você encontra ilustrações e elementos gráficos que permitem viajar através do pensamento do Morin, clicando em partes diferentes de um cubo. Esse cubo, que você pode ver aqui à direita da página, ele vai levando a sessões diferentes de perguntas e respostas sobre o pensamento dele, do Morin, e você vai encontrar essas perguntas e respostas redigidas em textos de forma quase poética, que vale a pena ler, vale a pena viajar pelo cubo e ir acessando então esses aspectos diferentes do pensamento do Morin. Boa leitura para você!